Olá, olá! Hoje o assunto é propósito, mas gostaria de avisar que quando o roteiro deste tema já vinha sendo planejado, tive que voltar atrás e reescrever tudo novamente após começar a ler um livro que me fez repensá-lo. O livro em questão se chama A Rebelião das Massas, do espanhol José Ortega y Gasset, que inicialmente foi publicado como uma série de artigos de jornal em 1929 e que no ano seguinte tomou sua forma final como livro. Foi nele que Ortega cunhou a expressão homem-massa, ou seja, que representa o indivíduo daquela época que não tem personalidade própria e aceita sem questionar os padrões que a sociedade impõe como sendo normal. Essa expressão surgiu para representar o tipo de indivíduo padrão que apareceu no século XIX, que se enxerga no auge civilizacional devido aos avanços tecnológicos e à abundância de opções e facilidades que até então eram limitadas a um pequeno número de pessoas. O autor faz uma analogia. Esses indivíduos são como crianças mimadas que têm um monte de brinquedo e não sabem o valor deles. Mas por outro lado, os pais que os compraram sabem muito bem o valor e o esforço que foi feito para prover aquilo. Esse fenômeno social ocorreu pois houve uma explosão demográfica na Europa durante o século XIX, continente onde a população nunca tinha passado de 180 milhões de habitantes até o ano de 1800. E de repente esse número sobe para 460 milhões em meados de 1914. Essa nova população pensa que toda essa abundância de possibilidades, tecnologia e liberdade são como a natureza e que apenas acontecem, como se ninguém tivesse se esforçado e se sacrificado para criar determinadas circunstâncias, e muito menos que eles são responsáveis por manter isso para as próximas gerações. E o que isso tem a ver com propósito? O livro faz menção ao projeto pessoal, que interpretei como propósito, ou pelo menos um meio que leva a ele. Apesar de haver agora uma abundância de recursos, seja tecnológico, de carreira, profissional ou de conhecimento disponíveis, o homem-massa acaba congelando em frente a tantas opções. Ele fica à deriva no melhor modo, deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho, e não tem um norte para a própria vida, ou seja, ele não tem um projeto de vida. Aqui faço um paralelo com o efeito Netflix. Você abre o aplicativo para assistir a algo e existem opções em demasia, e você fica 20 minutos ou meia hora só para escolher, mas não chega a lugar algum porque a quantidade de possibilidades te paralisa. No caso do homem-massa, a prepotência de se enxergar superior por viver num momento abundante contribui para essa falta de projeto pessoal, já que tudo estava disponível quando eles vieram a existir. O que os levaria a pensar no longo prazo, se tudo já está ali para ser usufruído? Com tudo já disponível, a mentalidade desses indivíduos é de curto prazo, de busca de prazer e satisfação momentânea. Não há visão de futuro, do que ele quer ser e agregar na sociedade. Afinal, já tem tudo no presente momento? Dito isso, agora o desafio é como sair dessa inércia de consumidor e começar a colocar no papel o seu projeto pessoal. Vou trazer aqui 4 etapas práticas para começar a trilhar o próprio caminho. A primeira etapa é: pergunte-se, o que eu faria se ninguém estivesse olhando? Embora pareça simples, essa pergunta marca o início de um profundo trabalho de busca por autenticidade. É o momento que você começa a se entender como indivíduo e a se distanciar dos desejos homogêneos e das opiniões alheias, ou seja, da manada. E como um amigo uma vez me disse, talvez melhor do que saber para onde se quer ir, é saber para onde não se quer ir. Em muitos aspectos, recusar o rumo que todos estão tomando é a escolha mais inteligente. E muitas vezes seguimos trajetórias que não visam a realização ou a satisfação pessoal. Somos moldados por opiniões alheias, pela mídia, pelo sistema de ensino, dentre outras influências. Mas raramente paramos para refletir se esse caminho faz sentido, vivendo em uma busca incessante por aceitação. Nesse constante desejo de agradar e impressionar os outros, acabamos vivendo o sonho alheio e não o nosso. Esse exercício de se perguntar te tira da reação, do modo automático de seguir o fluxo, e está diretamente ligado aos seus valores, crenças e preferências pessoais. Agora, recomendo sentar-se sozinho para refletir e escrever em um lugar que tenha o mínimo de interferência externa. O que eu faria se ninguém estivesse olhando? Use a pergunta como um guia constante. Faça disso um hábito semanal, pois um propósito não se define em meia hora de reflexão. A segunda etapa eu diria que é o mapeamento dos próprios interesses. A primeira etapa foi sobre se questionar para não viver os sonhos alheios e buscar a própria autenticidade. Agora, essa dica pode ser considerada um complemento à primeira. Ainda no papel ou em uma ferramenta de organização digital como Notion, comece a identificar os seus assuntos de interesse.
Aproveite a oportunidade de que o algoritmo conhece mais suas preferências do que você mesmo e comece a vasculhar o histórico dos aplicativos onde consome conteúdos. Existem 3 motivos para se mapear os interesses. O primeiro motivo é que mapear ajuda a separar o que é apenas distração do que é um interesse profundo, aquele que você tem vontade de estudar, dominar e oferecer ao mundo. Vale lembrar que os interesses isolados parecem aleatórios, mas não são. Quando você os audita e coloca no papel, começa a perceber um padrão. Você nota que, embora goste de coisas diferentes, exemplo, história, marcenaria e psicologia, o que te atrai em todas elas é talvez o processo de entender como as coisas são construídas. Aqui vai um exemplo. Talvez em meio a muitos vídeos de fofoca no seu histórico do YouTube, tenha um sobre funcionamento de motor de avião. E isso pode significar um interesse verdadeiro em engenharia. O segundo motivo para se mapear os interesses vem da frase "conhece-te a ti mesmo". Os gregos na antiguidade entendiam como funciona a mente humana. O fato de que a frase "conhece-te a ti mesmo" estava escrita na entrada do templo de Apolo, em Delfos, já nos dá uma dica importante sobre a busca do propósito. Essa frase tem como um dos significados a busca pelo autoconhecimento, compreensão de si mesmo, virtudes e limitações, o que tem tudo a ver com o mapeamento de interesses, já que eles refletem o que somos. O terceiro motivo a se mapear os interesses é na questão da economia de energia. Propósito exige esforço no longo prazo. Se você tenta construir uma missão sobre algo que não te interessa genuinamente, você vai depender apenas da força de vontade, que é finita. Mapear os interesses garante que você use o entusiasmo como combustível, tornando a jornada sustentável. Concluída a ideia do mapeamento dos próprios interesses, vamos para a terceira etapa, que é usar a dor como combustível. Falamos de como nossos interesses pessoais podem nos dar uma direção, e isso é ótimo. Para algumas pessoas, estar voltado a uma área de interesse já é combustível suficiente para fazer as coisas acontecerem. Para outras, por outro lado, as dores, as frustrações e as quedas podem ser o maior combustível. Alguém me disse uma vez que o propósito está intimamente ligado a uma dor pessoal, e eu concordo em certa parte com isso. Quantas pessoas não se superaram em algum aspecto da vida, como ao emagrecer, consequentemente se tornam referência no assunto. Simplificando, passam pela dor e pela superação até se tornarem autoridade. Quando alguém se torna especialista em um assunto, significa que percorreu um caminho cheio de desafios, onde conseguiu se superar. Logo, torna-se capaz de ajudar outras pessoas a vencerem o mesmo desafio. Conhecer o tortuoso caminho de uma mudança, o que fazer e o que não fazer, gera autoridade. E ser uma autoridade cujo compromisso é ajudar o próximo a trilhar o mesmo caminho, significa ter uma missão, um propósito. Um interesse pode parecer egoísta, como por exemplo, eu estudo para mim. Porém, isso pode te transformar. E a pessoa que você se torna pode carregar uma missão que, por definição, é inerentemente voltada para fora. E é nesse ponto que está o pulo do gato. Quando você cruza o que gosta de fazer, que são os interesses, com o que você não admite que continue acontecendo, que é a dor, o propósito deixa de ser uma busca por satisfação pessoal e se torna um compromisso com o mundo. Se você ainda não é uma autoridade, não tem problema. Identifique suas dores e limitações, trabalhe nelas, trilhe seu caminho e quando tiver sucesso terá construído autoridade. Naturalmente, você terá uma missão, mas antes será necessária uma sincera análise e um trabalho de humildade para tocar na própria ferida e transformá-la em remédio para os outros. Quarta etapa, definição da missão. Essa etapa vale para quem já tem uma noção do que se propõe a oferecer, a construir ou a se tornar. Toda boa construção necessita de uma boa fundação, e o seu projeto não é diferente, mas as suas fundações, ao contrário dos prédios que são feitas de concreto e aço, estão dentro de si, no significado que se dá e na importância daquilo que será construído. Assim como um prédio, ter essa base forte desde o início significa que tudo que for construído em cima disso será resiliente o suficiente para resistir a qualquer tempestade. O que sugiro para encontrar esse significado é se perguntar no mínimo 5 vezes o porquê de se empreender essa missão. E como sempre digo, escreva isso no papel. A primeira resposta provavelmente será superficial, mas quanto mais se perguntar, mais profundo será o significado que encontrará a respeito dessa missão. Mas se depois de 5 vezes a resposta ainda continuar superficial, tente até a 10ª vez. Se não encontrar um significado que pelo menos te traga uma emoção, recomendo que busque algo que realmente tenha sentido para você. Caso contrário, o que construir em cima disso será como um castelo de cartas. Não se sustentará no longo prazo, pois não tem as fundações necessárias. Nas primeiras dificuldades, tudo desabará.
Essas foram as 4 etapas, mas antes de encerrar, gostaria de dizer para ter em mente que um propósito não é algo imutável. Ele muda com o tempo, melhora e aperfeiçoa conforme amadurecemos, quando nossos valores e crenças mudam, e é natural. Mas também não é igual uma cueca que se troca frequentemente. Por isso lhe pergunto, qual é o seu projeto? Desenvolvimento próprio, financeiro, profissional, familiar, desenvolver alguma habilidade específica? E encerro com a frase do grande filósofo Sêneca: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Agora, se essas ideias te ajudaram a ter uma nova perspectiva sobre a vida, peço que considere se inscrever no canal. Ficamos aqui e até a próxima.